Bom dia para todo mundo. A gente vai falar sobre semelhanças de triângulos e teorema de Tales. A matéria é bem tranquila para a gente estar estudando, né? Por isso decidi dar 2 matérias essa semana para que vocês continuem estudando aí em casa e absorvendo mais conteúdo. Vamos começar falando sobre semelhanças de figuras planas. E 2 pontos que eu quero abordar. O primeiro é que todo quadrado ele é sempre semelhante. Todo quadrado ele é sempre semelhante. Assim como todo círculo ele é sempre semelhante e o triângulo ele só vai ser sempre semelhante se seus lados forem proporcionais. Isso é fato. Não tem como a gente refutar essas teorias. Então, todo quadrado ele é sempre semelhante. Então, quando a gente vem para a definição de triângulos semelhantes, como é que a gente sabe se 2 triângulos eles são semelhantes? O primeiro deles é que 2 triângulos eles são semelhantes se os ângulos entre eles forem congruentes, ou seja, se os ângulos entre eles forem iguais. Se os ângulos entre eles forem iguais, então esses triângulos eles são semelhantes. Se os lados opostos aos ângulos congruentes são proporcionais. Por exemplo, se esse lado aqui e esse lado aqui, ou seja, esses 2 lados forem proporcionais, a gente pode falar que esses triângulos eles são proporcionais. Observações vocês vão encontrar aí. A semelhança ela é sempre indicada pelo símbolo til, por esse acento aqui, ó. Lados opostos aos ângulos congruentes são chamados de homólogos. E a razão, sempre que você pegar e dividir 2 lados homólogos, K vai ser chamado de razão. Então, sempre para expressar a razão, a gente usa o K. Como a gente já estudou razão, então fica mais fácil da gente pegar aí nossos exemplos. A gente tem casos de semelhanças. Quais são esses casos de semelhanças? Ângulo, ângulo. Se a gente tiver 2 ângulos iguais num triângulo, ou seja, igual mostra no nosso desenho aqui, que eu tenho esse ângulo igual a esse ângulo aqui igual a esse ângulo, e esse outro ângulo aqui igual a esse outro ângulo aqui, então eu posso afirmar que esses triângulos eles são semelhantes pelo critério ângulo-ângulo. Se eu tiver o critério lado, ângulo, lado, ou seja, se esse lado for proporcional a esse lado, esse ângulo for igual a esse ângulo e esse lado for proporcional a esse lado, eu consigo definir que esse triângulo é semelhante pelo critério lado, ângulo, lado. Isso são só critérios, gente. É preciso decorar isso? Não. Não é preciso decorar isso. E a gente tem triângulos semelhantes se eles forem atenderem o critério de lado, lado, lado. Assim, a gente consegue definir esses critérios de semelhança. Razões de semelhança. Tá. Aí, em razões de semelhança, a gente tem o quê? Sempre, se a gente pegar 2 segmentos que são correspondentes em um triângulo, a gente vai ter que isso vai me proporcionar uma semelhança. Por exemplo, a razão, o K, ele vai ser igual. Se eu pegar o segmento AB, quem é o segmento AB? Esse segmento aqui, ó. Se eu pegar esse segmento AB e dividir pelo segmento AD, que é o menorzinho, isso vai me dar um constante K. E esse valor de K vai ser o mesmo que se eu pegasse AM e dividir por AN. Que vai ser o mesmo caso se eu pegar AK e dividir por AP. Vai ser o mesmo caso se eu pegar AC e dividir por AE. Que seria o mesmo caso que eu pegar BC e dividir por DE. Então, todas essas divisões aqui que eu mostrei, fui fazendo passo a passo, isso me daria o valor de K. A razão entre áreas, quando a gente tem triângulos semelhantes. Eu tenho a base e a altura. Se eu calcular essa área desse triângulo e calcular a área de um triângulo proporcional, ou seja, a área de um triângulo semelhante, é como se eu
e fizesse a razão entre eles, é como se eu pegasse a razão linear e elevar ao quadrado. Olha só, pegar o k e elevar ao quadrado. Só isso. Então, é como se... se eu dobrei o lado de um triângulo, se eu dobrei o lado e for fazer a razão entre as áreas, vai ser 2 ao quadrado. Por quê? Porque essa é a proporção entre áreas. A proporção linear vai ser k, a proporção entre áreas, k ao quadrado. Então, olha só esse exercício. A gente tem, sabe que a figura, o ângulo E e o ângulo B são congruentes. Você tem que AD é igual a 7 centímetros, AE é igual a 5 centímetros, ED é igual a 4 centímetros e AB é igual a 10 centímetros. Quais são as razões que a gente pode determinar aí para achar o lado X e o lado Y? Eu posso já pegar pelo critério aí de que esse lado aqui, ó, esse lado aqui tá para esse ângulo, esse lado aqui. Ou seja, posso falar que 5 está para 7. Né, ó, ângulo oposto ao lado. Ângulo oposto ao lado. Então, eu tenho que x, ou seja, está para algum valor. Quem vai ser esse valor? Eu posso descobrir. Ó. Se eu pegar e desenhar esse triângulo que eu tenho 10, y e x. Certo? Esse lado de 10 é maior. Tá, ao ângulo 5, 4 e 7. Esse lado de 5 é maior. Tá. Olha só que eu consigo montar aqui. Eu vou conseguir montar... Tá aparecendo? Eu vou conseguir montar essa razão de semelhança. Deixa eu projetar aqui para vocês. Essa razão de semelhança aqui. Ó. Deixa eu projetar aqui. Só um momento. Então, olha só. Eu tenho esse desenho. E quero fazer a razão de semelhança. Então, tá dando para mim enxergar? Nessa câmera aqui. Beleza. Então, olha só. Eu tenho esse triângulo. Isso tudo vale 10, isso aqui vale 7, isso vale 5, isso vale 4, isso vale y e tudo isso vale x. Então, eu posso desenhar dois triângulos, olha só. Se eu separar esses desenhos. Eu tenho um triângulo maior, que vai ser x, o ângulo aqui, com um lado ó, x, 10 e y. E tem um outro triângulo. Está horrível essas canetas. Tem um outro triângulo. Minhas canetas estão tudo acabando, gente.
tem um outro triângulo em que eu vou ter o ângulo aqui, aqui vai ser 10, aqui vai ser o ângulo, o lado menor é 4 e esse lado vale 5. Ele vai lá e pede. Oh, desculpa. Aqui vai ser 7. É isso. Olha só. Então, se eu quero fazer semelhança, eu posso fazer aqui. 10 está para 5. Assim como x está para 7. Né? Se essa divisão aqui dá 2, x vai ser igual a quanto? X vai ser igual a 14. Posso fazer a mesma coisa com o meu y. Se 10 está para 5, o meu y está para 4. Quanto que vale o meu y? Vai valer 8. Por quê? Porque esse triângulo é o dobro desse triângulo. Beleza? Aí a gente entra num critério de semelhança entre dois triângulos. Se essa razão for igual a 1, então eu posso falar que esses triângulos eles são congruentes. Se os triângulos são congruentes, os ângulos são congruentes, logo os lados homólogos são congruentes. Ou seja, o triângulo é igual. É isso que ele está falando. Na base média do triângulo, a gente tem o quê? Se eu pegar o ponto médio do triângulo, e o ponto médio do triângulo são esses pontos M e N, ponto médio do lado, ponto médio daqui, e o ponto médio daqui, se eu pegar esses dois pontos médios, eu tenho que esse segmento aqui vai ser metade desse segmento. Por que metade? Porque é o ponto médio, né? Se é o ponto médio, isso aqui é metade. É isso que está falando nessa fórmula aqui. Base média do triângulo. Teorema de Tales. Então, o que o Teorema de Tales vai falar? Ele vai falar o seguinte, ó. A gente tem que a razão entre os segmentos correspondentes nas duas transversais ele é constante. Se a razão entre os segmentos nas duas transversais ele é constante, então eu estou falando que AB dividido por DE é constante. Consequentemente, BC dividido por EF é constante, que também pode ser igual a AC dividido por DF. Tem as equações aqui, mas graficamente seria isso aqui, ó. Esse dividido por esse vai ser igual a esse dividido por esse, que vai ser igual a esse dividido por esse. Então, se eu fizer essas divisões e igualar, isso sempre vai ser igual. Qual a aplicação do Teorema de Tales aí para nosso cotidiano? Principalmente em escalas termométricas. O que a gente faz em escalas termométricas? Né? Que eu já expliquei lá em razão. Se eu pegar esse segmento aqui, dividir por esse, vai ser igual se eu pegar esse segmento e dividir por esse. Então, ó, ele fez MP, no caso seria isso tudo, dividido por NP, que é isso aqui, vai ser igual a N' P' dividido por N' P'. Então, esse dividido por esse é igual a esse dividido por esse. Quando ele faz isso, ele acha os valores e acha que para 75 graus, o valor de x aqui seria 167 graus na escala Fahrenheit. E um dos mais importantes que não é tão comentado
para resolver algumas questões, esse teorema é primordial, que é o teorema da bissetriz interna. Ele fala assim, ó, em qualquer triângulo, se você tem uma bissetriz que divide o lado oposto em segmentos proporcionais ao lado adjacente, então, ó, se você pegar essa bissetriz aqui, e relacioná-la com o lado x, você pegar x dividido por c, isso vai ser igual a você pegar y dividido por b. Isso é muito importante. Muito importante, muito importante. Muitas questões você só vai conseguir achar um meio de resposta mais prático através desse teorema da bissetriz interna. A matéria de hoje é só isso. Semelhanças, que é identificar, e teorema de Tales. Onde está essa matéria? Essa matéria está a partir da página 31. Eu tinha lançado lá para vocês. Essa matéria é Frente B, capítulo 5, a partir da página 31 do livro. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Livro 2, a gente já foi para o livro 2. Tá? O que eu quero de vocês agora? Eu quero que vocês façam exercícios de aprendizagem, né, de 1 a 8. E façam os exercícios da sessão Enem. Na sessão Enem, a gente tem um pouquinho mais de exercício do que na passada. Por isso que eu não passei tanto exercício nem dos propostos. A gente tem 5 exercícios aí, de 1 a 5. Sessão Enem, a gente tem da página 37 e 38. 38. A aprendizagem nas páginas 34. É para me mandar? Sim, é para me mandar. Vou mandar um link para vocês e vou disponibilizar na plataforma Bernoulli no formulário, tá bom? Qual o prazo, Juan? 1 semana. Então, faz aí a conta. Se hoje é dia 8, então vocês vão ter data para entregar. Entrega dia 15. Beleza? Vou disponibilizar também o formulário para saber as dúvidas e vou fazer um vídeo de dúvidas para vocês sobre as questões da matéria anterior, que é para ter entregado até ontem, né? Da matéria anterior que eu falo da semana passada. E dessas duas matérias que a gente viu essa semana, beleza? Por hoje é só, eu quero saber se vocês têm mais alguma dúvida em relação à matéria ou algum exercício. Então, tudo ok? Pode passar aí para o pessoal. Me fala qual é o exercício, página e questão, qual frente que é. Que eu abro aqui para todo mundo ver. Beleza, gente? Eu vou até salvar isso aqui. A gente vai precisar disso aqui. Ótimo, vamos pegar os exercícios da matéria de ontem. Vamos abrir lá, mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. Então, vamos lá, da matéria de ontem.
5. Me fala quais são as questões que vocês tiveram dúvida da matéria de ontem, que a gente vai passar aqui agora. Vou pela ordem, beleza? Então, eu vou fazer esse exercício de ontem, depois eu volto para geometria plana. Tá no livro 1 ou 2? Tá no livro 1, né? Vou fazer pegar essas questões. Então, vamos lá. Exercício 4, página 4, primeiro. Página 4, exercício 4. Deixa eu... aumentar aqui para vocês. Tá todo mundo vendo minha tela ok? Exercício 4, página 4. Tá. Ele fala assim, ó. Considerando x diferente de 1 e y diferente de 0, ao simplificar a expressão, obtém-se. Tá, então o que a gente precisa fazer? Utilizar as relações de proporção. Deixa eu perguntar para vocês, dá para ver o quadro do jeito que está aí? Então, 4. Dá para ver o quadro? Não dá muito, não? Do outro jeito, então, estava melhor, né? Deixa eu tentar colocar do outro jeito aqui. Não, eu vou sair da frente na hora que eu for copiar, gente. Tá. Agora dá para ver ok, né? Então, na questão 4, ele pede para a gente simplificar essa expressão aqui, ó. X dividido por x menos 1 mais x menos 1 menos y menos 1 sobre y multiplica x menos 1. Não é isso? Só verificar aqui. É exatamente isso. Tá. Então, o que eu faço a primeira coisa aqui? MMC. MMC entre isso e isso. O MMC entre isso e isso vai ficar y que multiplica x menos 1. Tá. Y que multiplica x menos 1 dividido por x menos 1 dá y. Então vai ficar xy. Y que multiplica x menos 1 dividido por isso dá 1. Então fica aqui mais x menos y menos 1. Certo? O que eu posso falar? Posso colocar aqui, ó, x em evidência?
posso colocar meu x em evidência, não posso? Ou o y em evidência. Aqui, ó. Se eu colocar o y em evidência, vai ficar y que multiplica x menos 1 mais x menos 1. E isso dividido por y multiplica x menos 1. Só que, se eu colocar isso aqui entre parênteses, eu tenho alguma coisa de semelhante aí. Nos dois termos, ó. X menos 1 aqui e x menos 1 aqui. Então, vou colocar o x menos 1 em evidência. Se eu colocar o x menos 1 em evidência, que multiplica y mais 1. Por quê? Fiz a fatoração. Fatoração e agrupamento. E isso é igual a y que multiplica x menos 1. X menos 1 simplifica com x menos 1. Isso vai dar y mais 1 sobre y. É o resultado da minha simplificação. Deu para entender aí, Tati? Beleza. Ô, Letro, o MMC ficaria y que multiplica x menos 1. Não, o MMC é o mínimo que tem em todo mundo. O mínimo que tem em todo mundo é aquela multiplicação. Página 60, exercícios 4 e 5. Deixa eu ver aqui. Gente, o iPad travou. Nossa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar esse compartilhamento do iPad. Tá, vamos na mão. Na mão e na raça. Tudo tá travando aqui hoje. Então, olha só. Pra gente terminar nossa questão. A gente tem que x menos 1 mais isso aqui. Quando eu calculo o MMC entre esses dois termos, eu vou achar y que multiplica x menos 1. Quando eu faço essa divisão de y vezes x menos 1 dividido por x menos 1, dá y. O y que multiplica x. Então, eu tenho que colocar esse termo aqui. Isso dividido por isso dá 1, que coloca esse termo aqui. Aqui eu coloquei y na evidência. Y aqui, ó. Y menos 1. Achei x menos 1. Sobrou x menos 1. Eu tenho x menos 1 nos dois termos. Obviamente, eu coloco x menos 1 em evidência, que vai multiplicar y mais 1. Se eu coloquei em evidência, eu posso simplificar esse x menos 1 por esse x menos 1, que vai sobrar na minha resposta y mais 1 sobre y. Voltou. Tá. Página 60. Gente, vamos lá no livro 1. Página 60. Exercícios 4 e 5. Peguem aí o livro para ficar mais rápido para a gente, mais prático. A gente tem 1 minuto para acabar. Na questão 4, ele dá isso aqui, ó. Ele fala o seguinte: na figura AB igual a BD, que é igual a CD. Então, a gente fez essa questão 4 semana passada, gente. Tem resolução dessa questão 4 aí no vídeo da semana passada, viu? Se não for ela, tem uma igualzinha a ela, mas tem um vídeo dessa resolução aí, tá bom? Questão 5.
ele fala assim, ó, deseja-se instalar uma fábrica num lugar que seja equidistante dos municípios A, B e C. Admita que A, B e C são pontos colineares em uma região plana e que o triângulo ABC é escaleno. Nessas condições, o ponto onde a fábrica deverá ser instalada é o... Então, você quer instalar uma fábrica num lugar que seja equidistante